Olá, pessoal. Iniciando mais um período de estudo nosso, do Visão Espírita, onde hoje nós falaremos a respeito de um tema que também, como todos os outros, nos foi solicitado. E hoje é sobre o que a doutrina espírita pensa, com relação à Virgem Maria e os santos. A gente ouve muito dos nossos irmãos que vão à casa pela primeira vez, ou que vão às aulas, que frequentavam em visão, a necessidade de entender por que a doutrina espírita não possui santos, por que não possui imagens, por que nós não temos essa ritualística. E nós vimos aqui na semana passada, com relação à prece, e que hoje nós vamos até relembrar um pouco daquilo que nós falamos na aula anterior. Porém, é extremamente interessante quando perguntaram a respeito da Virgem Maria, a respeito dos santos, o esclarecimento para que a gente possa entender melhor. A doutrina espírita, ela não tem nenhuma repulsa, vamos assim dizer, aos santos, não tem nenhuma repulsa a Maria ou coisa que o valha. Porém, temos um entendimento diferenciado das outras religiões ou dos outros segmentos religiosos, ou até mesmo das outras doutrinas. O que diz a doutrina dos espíritos a respeito disso? Como é que nós vemos Maria, a mãe de Jesus? Como é que nós entendemos esse espírito? A partir do momento em que a doutrina espírita tem os seus tarefeiros, tem os seus trabalhadores encarnados, há também os trabalhadores desencarnados. E quando nós falamos de trabalhadores desencarnados, nós estamos falando de trabalhadores voltados para o bem, voltados para o amor, que não precisa ser necessariamente na doutrina espírita, não precisa ser necessariamente na Igreja Católica. Todas as pessoas, todos os espíritos, todas as almas, sejamos nós encarnados ou desencarnados, e estamos voltados ao bem, e o espírito, quando ele chega a uma determinada hierarquia, quando ele chega a um determinado ponto da sua caminhada, da escala espiritual, para ele pouco importa o segmento religioso. Tá? Ele se atém muito mais ao objetivo da humanidade, ao objetivo do ser, a felicidade, o conforto, o socorro, do que necessariamente, só católicos, só espíritas, só doutrina espírita. Então, é extremamente nós entendermos um pouco mais a respeito desse espírito, ou desses espíritos, seja da Virgem Maria, da dita Virgem Maria, ou dos ditos santos. Se nós formos buscar remotamente, nós vamos, quando se fala de Maria, mãe de Jesus, imediatamente nos vem à mente a Virgem Maria, nos vem à mente presépio, nos vem à mente Natal, o nascimento de Jesus, a concepção de Jesus. Ou seja, temos ainda aquela visão da igreja. Todas as vezes que eu falo igreja, eu estou falando do catolicismo. Nós ainda temos aquela visão da igreja a respeito da mãe de Jesus. Mas se nós tivermos um olhar espírita para o processo do nascimento de Jesus, se nós tivermos um olhar espírita para a ação dos ditos santos, nós vamos ver que tudo advém desde o princípio da criação do espírito simples e ignorante, que vem desenvolvendo na sua jornada inúmeras tarefas, que vem desenvolvendo inúmeros compromissos no meio da humanidade, para que chegue à condição de ser chamado santo, ou seja, na condição, chegue à condição
da situação de Maria de Nazaré. Tá? Então, nós temos no Maria, mãe de Jesus, algumas concepções religiosas, e na concepção religiosa dominante, principalmente na Igreja Católica, a Igreja Católica vê Maria como mãe de Deus, mãe da humanidade. Lamentavelmente, e aí é muito mais uma questão de, eu diria, desde o Concílio de Nicéia, lá no ano 328, se não me engano, em que esse conselho ele acabou trazendo alguns conceitos, trazendo alguns dogmas para a Igreja Católica. E um deles é da Maria, mãe de Deus. Porque eles têm Jesus como Deus e Deus como Jesus. Não é isso, não é assim que funciona, nós sabemos que não é assim. Ora, eles dizem que Maria é mãe de Deus, mãe da humanidade. Ora, eles dizem que existe uma trindade. E ora diz que que Jesus é Deus. Então, não há uma coisa muito clara se nós formos nos ater aos preceitos católicos na visão de Maria, em explicar a condição de Maria, a posição de Maria diante de Jesus. Nós sabemos que Maria é mãe de Jesus, sabemos que Jesus é filho de Deus. Sendo Jesus filho de Deus, filho de Maria, filho de José, Jesus não poderia ser Deus, então Maria não poderia ser a mãe de Deus. Né? Que ela possa ser denominada mãe da humanidade, isso nós podemos entender e podemos até concordar, no sentido de que um espírito missionário, né, que deu o corpo físico, propiciou o corpo físico a Jesus, a matéria, a ferramenta, aquele espírito elevado, para que ele estivesse na condição humana, e nessa condição humana vivesse todas as dificuldades, todas as vicissitudes da caminhada de encarnado. Maria é um espírito missionário, mas nós não podemos vê-la como mãe de Deus. Tá? Mãe de Deus, ela teria que ser criada antes de Deus. E sendo Deus o criador de tudo, então é impossível que Maria seja mãe de Deus. Né? Então, na concepção religiosa dominante da católica, por exemplo, eles veem Maria como mãe de Deus, como mãe da humanidade. No protestantismo ou nas religiões evangélicas, eles veem Maria como uma coadjuvante da vida do Cristo. Como uma pessoa normal, como uma pessoa comum, e talvez esta visão seja a que mais se assemelha da visão espírita no tocante à situação material, vamos assim dizer, né? Uma mulher gerando um filho, tá? Este filho, se ele fosse, por exemplo, um engenheiro, se ele fosse, por exemplo, um cientista, alguém de destaque na humanidade, ela seria uma adjuvante de ter dado à luz aquele indivíduo. Então, a Igreja Evangélica e o Protestantismo, eles veem Maria como uma coadjuvante, porque enaltece-se única e somente, dificilmente, a pessoa de Jesus. Tanto é que, se você aceita Jesus como o seu único Salvador, tudo está resolvido. E nós sabemos que não é bem assim. Nós temos acima de Jesus, nós temos Deus. E alguns segmentos evangélicos, eu poderia dizer que a Igreja Batista, pelo menos na época que eu estive lá, é desta forma, né? Deus fica até, eu não diria explicitamente no segundo plano, mas Jesus é o primeiro plano das igrejas evangélicas. Das igrejas evangélicas, aquelas mais conservadoras, as mais antigas. Estas que nós vemos sendo criadas ultimamente, com inúmeras denominações, elas não têm um caminho definido, elas transitam muito mais na obrigação de Deus de ter que dar ao homem as suas necessidades materiais, não só o seu conforto espiritual, mas principalmente as necessidades materiais que nós bem conhecemos. E vemos, lamentavelmente, irmãos equivocados pregando que
temos que exigir de Deus os nossos direitos. É mais ou menos a mesma coisa de você trabalhar na empresa e vai exigir do seu patrão os seus direitos. Não é bem assim. Onde há direitos, há também deveres. Então, essas igrejas mais conservadoras, as protestantes evangélicas, elas veem Maria como uma coadjuvante, como uma simples mãe de Jesus. Eles não enxergam em Maria uma mulher especial, um ser especial. Perdão. Única e apenasmente como mãe de Jesus. Né? E aí nós temos, na concepção histórica, aquilo que nós conhecemos e que estamos tendo, através da doutrina espírita, a oportunidade de conhecermos, que é o que nós vamos ver hoje. Ou vamos tentar aprender um pouquinho mais. Quando nós falamos, nos lembramos de Maria, invariavelmente, nós temos uma imagem na cabeça. E eu fico me perguntando, por exemplo, quando a igreja coloca uma imagem e nela representa Maria, e essa imagem representa Maria, se nós observarmos Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora de Fátima, Santa Isabel, enfim, inúmeros e inúmeros santos, santas, os santos não, porque uns são um pouco diferenciados do outro, no tocante à barba, no tocante a sua mais cabelo, menos cabelo, mas Maria, por exemplo, as santas, as imagens que a igreja nos traz, são basicamente todas iguais. Se nós observarmos, são basicamente todas iguais, com a túnica, com o lenço na cabeça, invariavelmente com cabelos longos. E qual é a imagem que nós, da doutrina espírita, temos de Maria? Qual é a imagem que nós carregamos dela? Logicamente que, se fôssemos falar de Maria, aos 14 ela teria uma imagem, aos 30 ela teria outra imagem, aos 50 ela teria outra imagem. Mas qual é a imagem que nós temos disso? Desse espírito encarnado naquela ocasião. E aí, então, Emmanuel dita a Vicente Ávila, né? Pintado pelo fotógrafo Vicente Ávila, ditado por Emmanuel, através do Chico Xavier, em 1983, o retrato falado de Maria. Ou seja, Emmanuel, através de Chico, pega o Vicente e diz assim, olha, Maria é exatamente assim, e vai descrevendo este espírito, a fim de que este fotógrafo e pintor vá, então, desenhando o chamado retrato falado desse espírito. E como ela é conhecida em suas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbado da crosta. No exemplo, a Legião dos Servos de Maria, a instituição de amparo aos suicidas, descrito lá no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Então, esta é a imagem que Emmanuel, através do Chico, Emmanuel traz essa imagem, Chico orienta este pintor, Vicente Ávila, e esse pintor nos traz essa imagem de Maria. Através das informações, através do relato de Chico, pelas informações trazidas de Emmanuel. E eu fico imaginando, meus irmãos, a emoção do Chico ao ditar ao fotógrafo, olha, os olhos é assim, o olhar dela é este, o nariz um pouco mais fino, os cabelos mais ondulados, mais lisos, ou coisa que o valha. Deve ter sido, enquanto Emmanuel vai falando e Chico vai passando isso ao fotógrafo, deve ter sido uma coisa fantástica, uma experiência maravilhosa, né? Que fez esta pintura. Então, eu imagino que, quando pronto esta imagem, ela nos surpreende a todos, porque se nós observarmos, ela nos traz olhos claros, inclusive. Nos traz olhos claros, ela não traz olhos castanhos, ela não tem a pele
a pele morena, como, por exemplo, dos povos daquela região do nascimento de Jesus. Esta, então, é a imagem que nos traz em 1983, e aí nós temos, na doutrina espírita, ditado pelos espíritos, ou ditado por Emmanuel, uma imagem que mais se assemelhe, o que mais se assemelha à face de Maria de Nazaré. Serena, tranquila, é de fato muito bela. Mas quem foi Maria? Nós não vamos entrar aqui, poderíamos trazer um histórico de Maria, e não é esse o objetivo. O objetivo é como a doutrina espírita vê Maria. Qual é a concepção que nós temos a respeito de Maria? Nós poderíamos trazer a infância de Maria, poderíamos trazer a idade aproximada de quando ela se casou com José, coisa que o valha, mas não é este o objetivo. O objetivo é saber o que ela representa para nós, o que ela representa para a doutrina espírita. E esse é o objetivo da nossa fala de hoje. Então, vamos ter algumas informações básicas de Maria, muito básicas, né? Primeiro, que ela era filha de Joaquim e Ana, nascida entre 18 ou 20 antes de Cristo, tá? Lá em Jerusalém, ou Séforis, na Galileia. Não se tem certeza se ela nasceu em Jerusalém ou se ela nasceu na Galileia. Esse é o primeiro aspecto. No segundo aspecto, Maria, ou Miriam, é um nome de origem hebraica, significa Senhora da Luz. Olha só, e aí ontem, quando eu estava finalizando essa aula, essas informações, certa vez eu ouvi de um espírito que nós escolhemos o nosso nome. Né? Nós escolhemos o nosso nome. E certamente que quando há toda aquela organização para que Jesus retorne, abaixe a sua vibração, retorne à Terra. Eu acho que tem um slide mais para frente, quase no final do nosso estudo de hoje, a respeito dessa escolha. Esse espírito escolhe para ela, né, lá na origem hebraica, algo que significa Senhora da Luz. Ora, ela dá a formação do corpo, ela empresta o seu corpo, o seu ventre, a geração de um corpo que vai abrigar o espírito mais iluminado que esteve entre nós. Então, a Senhora da Luz. E daí eu fiquei me perguntando, será que não foi através deste nome, através dessa significação que nós usamos até hoje, o termo, né? Fulana deu à luz, ou seja, trouxe a vida uma criança, trouxe a vida um bebê, ela deu à luz ele sair, terá que sair daquela perturbação espiritual, mergulhando na carne para rever a luz nos passos reencarnatórios. Fiquei imaginando isso. É de se pensar, né? Mas é extremamente interessante, porque se o espírito escolhe o seu nome, Maria escolheu, esse espírito escolheu o nome Maria, ou Miriam, né, na origem hebraica, como o mais sintetizante possível, no sentido de dar vida àquele que nos traria, de fato, luz, né? Ela, durante a infância, ela viveu em Nazaré, possivelmente casou seus 14 anos com o carpinteiro José da tribo de Davi. E aqui nós temos a imagem de Maria, ao lado nós temos uma outra gravura com José, Maria e Jesus. Porém, se nós observarmos aquela imagem em que está Maria com Jesus e José, nós vamos ver que a repartição do cabelo, talvez os traços do nariz um pouco mais aquilino, possa se aproximar desse que Emmanuel nos trouxe. Salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendito és tu entre as mulheres. Está lá no livro de Lucas. Então, vamos assim, salve agraciada. De novo, nos transporta a um passado no sentido da preparação da vinda de Jesus. Esse espírito, Maria,
a Senhora da Luz, esse espírito, qual era a grandiosidade dele? A grandiosidade no sentido do que é uma responsabilidade muito grande. Além da responsabilidade, será que não tinha esse espírito no seu processo reencarnatório, dentro do seu compromisso, já pré-determinado todo o processo da vida de Jesus, da manjedoura ao Calvário? Será que ela já não teria conhecimento para que ela lá estivesse no pé da cruz, quando da crucificação de Jesus? Então, eu fiquei questionando, sabe, porque a gente viaja, eu viajo nas aulas, quando estou fazendo, a gente fica viajando no tema. E eu fiquei, sabe, pensando as sensações dessa mulher, as sensações desse espírito como mulher naquela ocasião, mas as sensações sabendo do que ia enfrentar e mesmo assim se coloca à disposição. Vendo o fruto do seu ventre, de repente, sido vilipendiado, sido apedrejado, e morto inocentemente. Né? Morto inocentemente. Nós que somos pais, que somos mães, a gente tem assim um carinho, um ciúme, a extensão da nossa vida são os nossos filhos. Imagina então Maria, na sua trajetória como mãe, quais eram as preocupações dela, porque ela tinha consciência do que era Jesus. Não tem nenhuma dúvida disso. Então, se ela tinha essa consciência, com certeza, lá na frente, ela também sabia o que ela ia passar. E não foi fácil. Resignação, sentido de perda. Mas ela, da forma como ela se porta no pé da cruz, a gente observa a grandeza desse espírito que nós vamos ver mais para frente. Só para nós darmos uma luz, né? No salve agraciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres. Ou seja, esse bendita és tu entre todas as mulheres, eu vou fazer uma ressalva aqui. Muitas vezes nós encontramos mães, hoje, inclusive estive com um amigo que tem uma filha especial com síndrome de Down. E eu costumo dizer, porque eu ouvi isso de um espírito certa vez, que espíritos reencarnantes em corpos limitados são trazidos para as grandes mães. Não é para qualquer um. Tá? Esse espírito vem no seio, vem no ventre, e nós vemos, né, a resignação de receber a vida, de dar a vida a esse espírito, mesmo com as dificuldades, e nós vemos hoje a ciência, lamentavelmente, tem os seus benefícios, mas também tem algumas coisas que precisam ser revistas. Eu creio que logo a consciência espiritual tomará o seu lugar no desenvolvimento científico, de que ao se preservar, ao se perceber uma criança deficiente, ao se perceber uma criança com problemas mentais, e nós sabemos que o perispírito molda o corpo físico de acordo com o compromisso daquele espírito, que a ciência, ou que nós, encarnados, mães, pais, não interfiram nesse processo ao perceberem um espírito um corpo limitado, um corpo doente, decidir pelo não nascimento, na provocação do aborto, ou então, logo depois do nascimento, o abandono. E eu dizia para esse meu amigo, eu recordo o dia em que essa criança nasceu, ele me ligou, eu estava dirigindo, e ele me falou, minha filha é especial. E chorava copiosamente. Tá? Então, eu disse para ele, bendito é você, bendito és tu entre os homens que têm uma filha especial. Um espírito que vem nessa função, ele vem direcionado, ele não vai vir para qualquer um. Então, Maria era, de fato, a bendita entre as mulheres, porque veio para ela essa missão de dar o corpo, dar a matéria, o espírito mais iluminado que desceu entre nós. Começa aí a grandiosidade desse espírito, né? E ela diz assim, a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. São as frases de Maria,
quando o anjo, o dito anjo Gabriel, vem lhe trazer a notícia da gravidez, vem lhe trazer a notícia da vinda de Jesus, né? Da vinda do menino, não da vinda de Jesus, da vinda do menino. E ela, então, dentro de todo o bojo reencarnatório e compromisso que esse espírito havia assumido, ela tem a consciência da grandeza do processo. Então, também ela sabia que seria, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela saberia que ela marcaria a época, ela marcaria o seu tempo, e esse tempo se estenderia pela eternidade, chamando-a de bem-aventurada. Olha o tamanho disso. Espíritos fantásticos, espíritos diferenciados de fato. Maria, Jesus, José, né? Embora não seja tão citado, tá? Mas José tem um papel extremamente interessante em todo o processo. Tanto é que ele vai moldar a sua vida. Se nós formos ler, estou lendo são 9 livros, uma coletânea. Eu estou no terceiro, estou no quarto onde já está no sexto. Mas é fantástico toda essa história, toda essa trajetória de Jesus. E aí, não se fala muito de José, fala-se mais de Maria. E Maria, dentro dos evangelistas, Lucas, por exemplo, que não conheceu a Jesus, ele faz o seu evangelho do Novo Testamento baseado nos relatos de Maria e daqueles dos apóstolos. Então, esse espírito, ela tinha essa consciência, né, da sua grandeza, da sua responsabilidade. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 46, essa fala de Maria. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. E estava na hora extrema o filho bem amado. Está lá no livro de Humberto de Campos, no capítulo 30, né? No livro Boa Nova, que nos traz, Humberto de Campos nos traz, assim, notícias fantásticas a respeito de Maria, a respeito da... Humberto de Campos é um repórter da vida espiritual, né? Então nos traz essa informação, assim como o André Luiz também. Mas Humberto de Campos, ele nos traz mais a forma, não digo romântica, mas a forma mais sensível desses espíritos. Nos coloca de uma forma mais sentimental, vamos assim dizer, que nos toca mais a passagem desses espíritos. E quando aqui ele fala a respeito de que Maria está junto da cruz, no vulto agoniado produzia dolorosa e indelével impressão, ele nos arremete ao sentido da mãe terrena, né? O sentido, o carinho, o amor da mãe terrena que gerou, independente de se fosse Jesus, independente se fosse Dimas, né? Ou outro ladrão que estava ao lado de Jesus, mas as mães daqueles que foram crucificados com Jesus sofreram tanto quanto Maria, independente se eles eram criminosos ou não. Isso que nós temos que ver. Temos que analisar sempre dessa forma. Esse livro, Boa Nova, de Humberto de Campos, é extremamente interessante, quem tiver a oportunidade de ler. E aí nós temos o que o Espiritismo, né? Como o Espiritismo enxerga Maria? Como é que nós vemos esse Espírito? Qual é a concepção de Maria segundo o Espiritismo? É uma ciência, o Espiritismo é uma ciência de observação e, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica de consequências religiosas que trata essa natureza, né? A origem e o destino dos espíritos e as suas relações com a vida material. Então, essa concepção de Maria segundo o Espiritismo, primeiro nós vamos falar da parte da Virgem, da gestação e da concepção de Jesus. Para depois falarmos, no segundo momento, da Maria em si, né? Como espírito. Mas nós precisamos analisar. E essa análise, meus irmãos, ela não denigre em momento algum o espírito em si,
Maria, ela não escarnece em momento algum da posição de Maria diante das tarefas do mundo e também não tem a intenção de agredir qualquer que seja o credo ou a importância que se dá à mãe de Jesus nos outros segmentos religiosos. Além disso, a doutrina espírita nos convida a desenvolver uma fé raciocinada e temos que fazer a análise de uma forma coerente. E aí é que eu digo, buscar compreender a razão daquilo que nós acreditamos. Nós temos que ter essa visão. A doutrina espírita é fé raciocinada. Então, não podemos, por exemplo, ter como eterna a Virgem Maria. Nós temos Maria, mãe de Jesus, não a Virgem Maria. Não podemos enxergá-la como Virgem Maria. Que ela tenha sido virgem até a fecundação do Cristo, isso não nos vem ao caso. E que se fosse, tá? Porém, nós temos que enxergar, de fato, aquilo que entendemos. Desculpa, mas eu tenho que deixar o celular ligado, caso caia a conexão. E com som, lamentavelmente. Então, aquilo que nós entendemos dentro daquilo que a doutrina nos ensina. E Kardec defende que a religião deve caminhar em consonância com a ciência, de modo que a primeira não ignore a última e vice-versa. E Einstein disse-nos que a ciência sem a religião seria manca, e que a religião sem a ciência seria cega. É importante observar isso. E essas colocações nos remetem à virgindade de Maria, à concepção de Jesus. A concepção de Jesus. Ou seja, segundo o Espiritismo, segundo algumas religiões, a concepção de Maria é tida como um milagre, como se Deus tivesse, falando abertamente, como se Deus tivesse copulado com Maria, e daí, então, copulado divinamente com Maria, através da ação do Espírito Santo, e daí, então, ter sido gerado Jesus sem que José, o homem, participasse do fato. Né? Então, toda a fecundação, seja ela vegetal, seja ela humana, ela necessita desse movimento assexuado, desse movimento negativo e positivo. Então não tem como. E aí é que Kardec é lúcido no sentido de falar a respeito, de dizer a respeito, de que nós temos que observar a ciência. Entre religião e ciência, fiquemos com ciência. E eu imagino que quando Kardec falava especificamente neste ponto, também se referia à concepção de Jesus na chamada Virgem Maria. Tá? Ou seja, este fato explicaria uma fecundação sexuada. Já segundo a doutrina espírita, não existem milagres. Todos os acontecimentos fazem parte da lei natural e que se Deus, na sua infinita perfeição, dissesse que não há necessidade de uma relação sexual para o nascimento de um outro ser, Deus estaria derrogando todas as suas leis. E ele não faria isso. Então, nós entendemos que a perfeição, porque como a doutrina espírita não acredita em milagres, é a fé raciocinada, dentro da materialidade do ato, tá? Não há outra razão de acreditarmos que tenha sido a fecundação do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo para o Espiritismo? Senão a pleiade de espíritos que auxilia tanto a Jesus, que auxilia a Deus, que auxilia a Maria. Espíritos abnegados que se colocam nesta condição, formando um conjunto, uma pleiade de espíritos, a qual muitas denominações religiosas têm como o Espírito Santo. Porque se você perguntar a esses religiosos, a esses estudiosos, principalmente da Igreja Católica, qual é o Espírito Santo? Qual é o formato do Espírito Santo? Ele não vai saber no Santo. Ele não tem isso definido.
Então, nós entendemos, a doutrina do Espírito entende que o Espírito Santo é essa pleiade de Espírito. E aí Kardec vai lá na Gênese, né, no tópico Deus faz milagres. Kardec nos traz a elucidação disso. Por isso está aqui, para que vocês vão até lá e dêem uma olhada depois. Não sendo necessários milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Então, a fecundação de Jesus não derrogaria essas leis. A fecundação de Jesus seria, assim, uma fecundação assexuada, numa relação sexual de José e Maria, e o corpo de Jesus seria um corpo normal, como de fato foi, tá? Para quê? Para que agasalhasse, para que recebesse um espírito, e aí a discussão é outra, esse espírito de alta hierarquia. O corpo é humano, e como humano deve ser gerado. Então, nas leis gerais, Deus não faria nada, não produziria nada fora dessas leis. Consequentemente, não há que se aceitar que a fecundação de Jesus tenha sido obra do Espírito Santo, né? Se Deus não faz milagres, por que, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las? Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. É aquilo que Jesus disse, que nós ainda não estávamos preparados para isso. E de fato é. Mas esta concepção, entre aspas, nós ainda ficamos com a concepção humana, com a relação carnal, com a conjunção carnal, uma fecundação sexual. Ainda não fugimos disso. Pode ser que quando nós estivermos extremamente adiantados ou numa outra condição espiritual, nos seja mostrada uma outra possibilidade. Por enquanto, dentro do nosso entendimento, né, nós não podemos aceitar que essa concepção seja um milagre, e se milagre fosse, Deus estaria derrogando as suas leis. Perfeito até aqui, Rafa? Rafael? Rafael, você está aí? Rafael? E Vicente, ele não está aí não, viu? Tá? Ele não está aqui. Acho que ele saiu, se eu não sei se Será que saiu? Deve ter Vamos lá, saído. então. Vamos tocar. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, por enquanto não, Vicente. Então vamos adiante, né? Estou falando com quem que não reconhece a voz? Valeu. Hã? Oi? Estou falando com quem que não reconhece a voz? O Giovanni, Vicente. Ô, Giovanni, beleza. Então vamos adiante, né? Então, quer dizer que eu continuo ainda no ar. Mas, ó, fecha só o seu microfone. O fato de Jesus ter sido gerado de forma milagrosa contraria as vias normais de reprodução, e para o espiritismo, essa é uma questão relevante, uma vez que a reprodução humana é uma consequência das leis naturais de Deus. Volto a reafirmar. Tá? E Kardec, quando interroga os espíritos nesta situação, nos fala dessa forma. Ele não pode derrogar as leis naturais. E a doutrina que Kardec codifica, então, não nega a participação do Espírito Santo. Ou seja, nós não negamos a participação de todos os espíritos na organização da vinda de Jesus. Tá? Porque esse retorno, essa reencarnação, ela é planejada nos seus mínimos detalhes. Tá certo? Então, o amparo que se deu a Maria, tá? As condições, a pureza, a simplicidade que se deu a todo esse processo, e isso é que frustra muitas vezes os judeus, no sentido de que Jesus veio para eles, eles não aceitaram, porque eles esperavam que o Messias fosse alguém de destacado renome, de destacada riqueza, de destacado título entre os mortais. E não era este o objetivo que Jesus trazia no bojo do seu processo reencarnatório. Ele vinha para nos mostrar uma outra condição, uma outra situação. Então, o dito Espírito Santo, ou seja, a pleiade de espíritos,
que se encarrega desta organização é fantástica, tá? Até porque sua reencarnação foi minimamente planejada pela espiritualidade superior. Aqui entra a participação do Espírito Santo, como diz Kardec. Entretanto, a fecundação de Maria se deu por vias normais, através da relação sexual entre a Eva e José, como acontece em todos os casados. Tá? Então, não houve aquilo que se chama de ela virgem ter tido um filho. É uma visão da igreja para dar um destaque ao fato. Para dar um destaque, para vender o milagre, para vender aquilo que não se entende. Nós sabemos que a doutrina espírita é fé raciocinada. Mas então, como que surgiu o mito dessa virgindade de Maria? Nós precisamos entender isso também. Acredite-se que a igreja tem disseminado essa tese a fim de diminuir a promiscuidade entre as pessoas. A prática sexual naquela época era permitida apenas com o intuito de procriação. Isso para não provocar a extinção da raça humana. Quanto menor fosse a relação sexual entre os casais, menores seriam seus pecados. Ou seja, vende-se então a possibilidade de uma inseminação celestial, de uma inseminação divina, sem o ato sexual em si, para que esta promiscuidade sexual se retivesse. Tá? Até porque, naquela época, era permitida apenas com o intuito de procriação. Tanto é que a igreja, até hoje, ela vê, né, hoje com os olhos com um olhar um pouco mais fosco, vamos assim dizer, mas ela vê ainda a relação sexual como um ato de procriação. Ela sabe que existe, sabe que seus adeptos, os seus seguidores usam os anticoncepcionais, e aí vem remédios e preservativos. Ela sabe que isso acontece, mas ela não interfere profundamente nesse tema, como já fez anteriormente. Então, ainda vendo como, somente para a procriação, o ato sexual, a igreja hoje ela faz olhos, né, ouvidos de mercador para esse tipo de situação. Então, ela abaixa o seu olhar, coloca um véu sobre isso, para que não caiam por terra os seus dogmas. Ela vendeu essa ideia lá atrás, para que, naquela ocasião, naquele momento, essa prática se segurasse um pouco. Então, possibilidade da inseminação ser divina ou celestial, né? Jesus, com o passar do tempo, tornou-se uma figura mitológica, como sendo um Deus, não poderia ter nascido do pecado original cometido por Adão e Eva. Olha só. O pecado original de Adão e Eva, além da maçã de Eva, é o ato sexual em si, chamado pecado original. Então, sendo Jesus, e aí, olha o que a igreja nos traz. A igreja traz aos seus seguidores, aos seus adeptos, que Jesus, por ser o que era, por ser o que foi e o que é até hoje, não poderia ter nascido de um ato tão baixo, tão chulo, vamos assim dizer, né, usar esse termo, de uma relação sexual. Ele merecia uma outra condição. Ele merecia uma condição de divindade. Então, ele não poderia estar ligado ao pecado original de Adão e Eva, que é lá da formação do mundo, aquela coisa toda. Mal sabe a igreja que Jesus esteve na formação do nosso planeta, esteve 2 vezes conosco, nesse sentido, uma na formação do nosso planeta e segundo, encarnado. Então, nesse pecado original, ele não poderia associar Jesus a um ato desse. Não poderia estar associado ao pecado original. Então, traz para a angelitude a sua concepção. Apesar dessas considerações, o Novo Testamento utiliza o termo o Filho do Homem, eu fiz questão de colocar, 88 vezes. Se o Novo Testamento coloca Jesus como o Filho do Homem, ele foi gerado por quem? Pelo homem. Ele não fala que ele foi gerado por Deus, ele fala que a referência a Jesus como ser humano.
E o nascimento só poderia ter sido natural. A sua geração só poderia ter sido natural. Então ele diz o filho do homem. Ele não fala, ele não tem no bojo de toda o seu entendimento, os evangelistas, que a concepção fosse de fato divina. E nós não vamos encontrar isso profundamente nas Escrituras. Nós vamos ver que isso foi se fortalecendo e foi sendo trazido muito mais na manipulação dos interesses, na manipulação da igreja. Então, a partir do instante que essas Escrituras relacionam 88 vezes Jesus como filho do homem foi gerado, como o homem que se fez para habitar entre nós. Então, esquece esse mito da virgindade de Maria. Até porque, segundo relatos, Jesus teve muito mais irmãos depois, se não me engano, 5 ou 6 irmãos. Era uma grande família, vamos assim dizer. Nas epístolas de Paulo, que são os registros mais antigos contidos na Bíblia, nós encontramos que não há evidência da virgindade de Maria. Paulo, em nenhum momento, nas cartas que ele escreve, em nenhum momento ele cita a virgindade de Maria. Ele só se refere a Maria como mãe de Jesus, porque Paulo também não conheceu Jesus. Paulo foi ter contato com o cristianismo lá no evento de Estevão, na Casa do Caminho, quando Jesus já tinha sido crucificado. Paulo, todo o conhecimento que ele coloca nos seus evangelhos, ele coloca através das informações também de Maria e dos discípulos. Em nenhum momento ele cita esta condição de Maria como virgem, de Maria como fecundada pelo Espírito Santo. E ainda os evangelhos, eles ainda reforçam que Maria e José tiveram outros filhos. E aí não podemos insistir a virgindade de Maria, porque só Jesus. É que a igreja traz a virgindade naquele ato para descolar ele do pecado original, para que não se contamine na crença no vulgo popular que Jesus seria igual a todo mundo no sentido físico, da formação do corpo físico, porque eles não conseguem aceitar essa desvinculação. Para eles, começa no berço e termina na sepultura. Portanto, até hoje ainda rezam a Maria, rezam a Jesus. Ora, se a encarnação, se a vida da alma, do espírito, começa no berço e termina na sepultura, por que ainda acham que devem rezar a Maria, devem rezar aos santos? Então, eles acreditam na vida além da vida, que existe algo além do corpo. Concorda? São essas coisas que ainda a igreja, são os dogmas da igreja que eles não conseguem explicar. E aí, então, eles separam um tipo e outro tipo. Ou seja, os pecadores e os divinos. Sendo que todos nós podemos estar na divindade, se assim nós quisermos. Não é esse o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Está lá em Mateus. A grande diferença em tudo isso é que o Espiritismo não interpreta o ato sexual como um pecado. O que torna o sexo imoral é como as pessoas o praticam. Novamente, a doutrina espírita nos trazendo luz às más interpretações. Porque o remédio, até em dose o remédio em dose errada, ele vira veneno. Da mesma forma que o vinho que Jesus bebia, uma taça, tomasse 3 litros, seria ruim e deixaria embriagado. Então, não é o sexo em si, é o que se faz do sexo. O que torna o imoral é como as pessoas o praticam, da forma como é praticado. Certo? É isso que nós temos que entender. Tudo que você faz em excesso, tudo que você pega e transforma no excedente às suas necessidades, se torna prejudicial. No simples desejo de satisfação.
E assim também é visto o sexo nesta condição de Maria. Tá? Nesta condição de Maria. Não devemos viver para a prática sexual, mas o sexo é importante para gerar a vida, sendo o mecanismo natural do ser humano. Eu não vou entrar aqui mas vou citar, mas não vou entrar na profundidade que nós vamos falar numa aula que já pediram, que é sobre homossexualidade e homossexualismo, que são duas coisas diferentes, nesta conjunção, né? Da necessidade do ato sexual para a formação da ferramenta do espírito para a sua jornada, que é o corpo físico. Se tivermos relações homossexuais, mulher com mulher não gera, homem com homem não gera, nós iremos à extinção se isto fosse via de regra. Isso nós temos que ter muito claro. Tá? Muito claro. Nós nos amamos, e eu não vou entrar aqui no mérito do amor no sentido além das necessidades sexuais. Ok? Isso nós vamos falar lá adiante na nossa aula, no nosso momento de homossexualismo e homossexualidade. Então, nós não devemos viver para a prática sexual, como Maria não vivia. A sexualidade de Maria foi, nesse sentido, para a reprodução. Isso que nós temos que ter muito claro. E na visão do Espiritismo sobre Maria, é certo que Maria faz parte de um grupo de espíritos evoluídos que vieram para preparar a chegada de Jesus. Aquilo que eu disse lá atrás. Toda essa preparação, todo esse ambiente, essa atmosfera que foi sendo criada para a vida de Jesus, para a manifestação de Jesus, aí é que a doutrina espírita não nega a participação do chamado Espírito Santo, que houve toda uma organização. Tá? Houve todo um processo de um espírito tão puro que recebe a missão nobre de conduzir o governador da terra, a modelaria da humanidade. Então Maria já estava nesse contexto, sendo orientada, sendo preparada por toda a espiritualidade que lhe assistia, com toda a programação daquela região, daquele ambiente, de como se daria esta concepção, de quem seria ela, qual seria o seu papel na vida de Jesus, né? Qual seria o papel de Jesus na vida de Maria. Então, a doutrina espírita nos traz esse entendimento. Por isso que Kardec não nega o Espírito Santo no envolvimento com o nascimento de Jesus. Maria é o sinônimo de amor. Prova disso foi a sua resignação, né, a presenciar o sofrimento do seu filho. E nós vemos ali Maria contristada, né, de joelhos ao pé da cruz. Quando Jesus chama o apóstolo amado, João, e diz assim: eis a tua mãe, mulher, eis o teu filho. E ele sintetiza, nesse momento, ele sintetiza a mãe, a Maria de todos nós. O espíritos missionários, espíritos preocupados, né, com a humanidade, com as dores da humanidade. Tanto que no livro Memórias de um Suicida, eu vou citar mais adiante no slide, fala do trabalho de Maria, né, do trabalho de Maria nas zonas difíceis da crosta terrestre. É por isso que o Espírito Santo, que esse Espírito desperta tanta simpatia e admiração entre as pessoas. Tá? Eu, particularmente, e aí eu digo que quando a gente encontra um espírito dessa hierarquia, como nos nossos trabalhos mediúnicos, eu nunca me esqueço, o Rocha, não sei se nessa época já estava no grupo mediúnico, mas eu acho que sim. O Brás também, se estiver vendo a aula, vai se lembrar disso, num dia em que nós nos deslocamos até a Síria. Nos deslocamos até a Síria, o grupo mediúnico, por uma solicitação de Maria de Magdala, do grupo de Maria de Magdala. Eu digo para vocês
que foi, dos 20 anos que eu dirijo o grupo mediúnico, foi um, se não o maior, mas um dos maiores momentos de emoção que eu pude sentir, que eu pude desfrutar na tarefa, e sob a orientação de Maria de Magdala, que é um espírito da falange de Maria. Espíritos abnegados, comprometidos com o bem. E aí, eu me recordo, eu me emociono quando falo disso, porque ao término do trabalho, quando já estávamos de regresso ao Maria de Magdala, apresenta-se o espírito, supostamente, de Magdala, e nos disse assim: eu tinha certeza que podia contar com vocês do Maria de Magdala. Então, sabe, são esses espíritos da Pleiade de Maria, dos espíritos evoluídos, que vêm nos preparar toda essa transição, esse caminho. E é por isso que desperta na gente essa admiração, essa simpatia, né? O Alto da Compadecida, o filme Alto da Compadecida, traz um quadro extremamente interessante de Fernanda Montenegro. Ela interpreta o papel de Maria, em que Jesus é negro, né? E aí ela intercede junto a Jesus pela alma daqueles viventes, daqueles coitados, que ali tinha o padre, ali tinha o Chicó, ali tinha o João Grilo, todos eles envolvidos, e ela intercede especialmente por João Grilo, né? E Maria intercede por todos nós junto a Jesus. Qual é o filho que não ouve o clamor de uma mãe? Então, esta simpatia dentro da doutrina espírita que temos por Maria, espírito abnegado, evoluído, trabalhador do bem, do amor, temos que contar com ela. E assim, respeitando Maria. E não há nenhum mal, meus irmãos, de nós chamarmos Maria de mãe. Nenhum, sabe? O que nós não podemos estigmatizar e aí é deixar de aceitar a realidade e a coerência na concepção de Jesus. Então, para nós, não existe Virgem Maria, existe Maria, a mãe de Jesus, trabalhadora nas esferas da dor. Né? Há quem acredite que pedir a intercessão de Maria é o método mais eficaz de se chegar a Jesus. Olha lá, pois o filho não negaria o pedido de uma mãe. É o que eu falei agora há pouco. Né? Se minha mãe, hoje, excepcionalmente, tem um quadro aqui atrás de mim, é da minha mãe. Já no meu escritório está aqui o quadro de minha mãe, que vai ficar aí. Eu não poderia deixar de recusar um pedido que fizesse. Jesus também é assim, com certeza. Né? Na literatura espírita, nós encontramos vários registros sobre Maria na espiritualidade. Lá no livro Memórias de um Suicida, ela descreve as atividades da Legião do Servo de Maria. Um grupo de espíritos especializados, meus irmãos, eles são especializados no resgate do suicida nas zonas inferiores, comandadas por Maria. Até porque Judas, há um relato, eu não me recordo agora, de que Judas, na sua zona de sofrimento após o suicídio, após o desencarne de Maria ter voltado à pátria do Espírito, ele foi acolhido por ela, sendo ele também, hoje, um dos trabalhadores, né? Um dos trabalhadores dessa legião. Após os socorros réprobos, os mesmos são encaminhados ao Hospital Maria de Nazaré, essa instituição dirigida pela Mãe de Jesus. Camilo Cândido Botelho, autor espiritual desta obra, que fala a respeito, né, relata que a tarefa de cuidar de espíritos suicidas não poderia ser desempenhada por outro espírito, a não ser Maria, por ela ser a referência de amor e dedicação fraternal. Imagine os espíritos na sua dor, chegando às vias de fato do suicídio, qual seria o espírito mais indicado para acolher esses infelizes, esses coitados, esses desesperados, se não Maria?
aquela que nos trouxe Jesus. É para nós pensarmos, né? Além disso, milhares de fiéis pelo mundo dedicam sua fé e devoção a Maria. E existem espíritos abnegados que trabalham em seu nome, recebendo os pedidos e orações, auxiliando aqueles que sofrem. Então, quando se dá o nome a Maria de Nazaré, a Maria das Dores, a Nossa Senhora daqui, Nossa Senhora de lá, é sempre a legião dos servos de Maria, se fazendo, apresentando as pessoas sob a tutela de Maria para auxiliar. Quando nós fazemos, meus irmãos, às vezes nós recebemos uma comunicação, o Espírito, por exemplo, vou dar aqui como exemplo, André Luiz, muitas vezes não é André Luiz que está ali, é um dos seus servidores que traz a sua mensagem, é um daqueles que fazem na Pleiade, daquele grupo de espíritos, fazem às vezes do seu líder. Né? Então, com Maria não é diferente. É importante ressaltar que a doutrina espírita alimenta um profundo respeito a qualquer forma de convicção religiosa, mesmo posicionando-se de forma diferente. Sabemos que Maria é o Espírito de luz e trabalha ao lado de Jesus e benefício. Não queremos aqui mudar. Tá? Se você continua ainda achando que é a Virgem Maria, chamando-a de Virgem Maria, continue. Dessa forma, é o sentimento, é aquilo que nós falamos a semana passada, né? A respeito da prece, a respeito da oração. É o sentimento que manda, é a sinceridade, a forma como você faz isso. É isso que faz a prece chegar até lá. Esse nosso respeito por este Espírito, ele deve existir, deve permanecer, deve ser enaltecido sempre. Tá? Tudo bem até aqui, Rafa? Ô, Vicente, não apareceu Oi. não, viu? Oi, tudo certo. Chegou. Diga, alguém ia fazer alguma pergunta? Não, até o momento nenhuma pergunta. Vicente, eu tenho uma aqui, pode falar? Estou ouvindo. Maria chegou a reencarnar ou depois que aconteceu nunca mais reencarnou? Não se tem notícia da reencarnação de Maria. Né? Invariavelmente, espíritos como esse são espíritos da alta hierarquia em que não tem necessidade de reencarnação, e se tiver essa necessidade, será em processos específicos como esse da reencarnação de Jesus. Né? Invariavelmente são espíritos que ficam trabalhando, Giovanni, na espiritualidade, na condução dos grupos, ensinando como se faz, ensinando aqueles espíritos que estão ascendendo a sua angelitude. Invariavelmente. Só reencarnaria, creio eu, em uma situação muito, muito, muito especial. Né? Muito especial. Então, eu creio que Maria talvez não tenha reencarnado, pelo menos aqui na Terra. Pelo menos é o que eu penso. Ok? Beleza. A escolha de Deus, né? A escolha do Criador. Buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida no lar apagado de simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil, como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Lá, Chico Xavier nos traz isso na religião dos espíritos. Então, ela nutria, ela trazia já todas essas qualidades preparadas lá no processo reencarnatório. Lá no processo reencarnatório, toda essa condição de experiência dos sábios, da fragilidade, dessa resistência, tudo isso, esse espírito vem sendo preparado. Então, Deus, o Espírito Santo, que é a Pleiade dos espíritos, ampararam e a prepararam para essa tarefa. Não foi um espírito qualquer que viesse por ele. Então, respeitamos Maria, temos Maria como nossa mãe. A doutrina espírita tem em Maria um espírito de alta hierarquia, espírito tão especial, talvez não tanto quanto Jesus, que é de uma hierarquia muito maior, mas alguém que foi escolhida para dar vida material
ao Cristo. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Não, né? Parece que não. E aí, como o Espiritismo vê os santos, né? Quanto da canonização desses indivíduos, quando a canonização atendeu as virtudes do canonizado, o que nem sempre acontecia na Idade Média, foram espíritos superiores que vieram ao mundo para as sagradas missões em favor das coletividades terrestres, marcando sua presença com a dedicação sem limites do esforço do bem. Nem sempre os santos agiram com santidade. E aqui, né, a gente dá uma parada para fazer a reflexão, por exemplo, né, de que vários santos que hoje ainda nós, quando eu digo nós, eu digo no sentido mais amplo em termos de igreja, a igreja ainda continua idolatrando, continua colocando na frente de tudo, São Paulo, São José, São Sebastião, São Severino, inúmeros nomes. Quem foram esses espíritos? Que se da mesma forma que se santificaram, também tiveram todo um processo de santificação no sentido de buscar a melhoria constante até chegar à santificação. Paulo, hoje São Paulo, por exemplo, Paulo de Tarso foi perseguidor implacável do cristianismo, então ele errou muito, ele mandou matar pessoas. E depois se transformou em santo. Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro também errou, também se transformou em santo. João, evangelista, chegou a sugerir a Jesus o fogo do céu para consumir os hereges. Eu não sei como não santificaram Moisés. Como explicar esses escorregões? Porque os santos são espíritos que vêm no processo evolutivo da jornada da existência, trazendo erros e acertos, e vai caminhando em ascensão, muito mais acertando do que errando. O Emmanuel comenta na psicografia de Chico que os missionários que pontificam como santos na Terra não são espíritos puros e perfeitos. Daí as nuances de luz e sombra que caracterizaram sua atuação. Sendo o espírito mais puro que já transitou na Terra, conforme destaca a questão 625 lá desse livro, dos Espíritos, Jesus foi um grande missionário divino, cujo apostolado foi marcado por luzes apenas, sem nenhuma sombra. Jesus não errou, não fez erros. Jesus não errou. Diferente daqueles que são santificados, todos eles humanos e espíritos em evolução, e quando nós nos colocamos diante de um santo, diante de uma imagem, nós devemos entender que ele veio galgando os seus degraus até chegar ao momento das suas realizações, e para se santificar, para se beatificar determinado indivíduo, para se santificar determinado indivíduo, quem é que faz isso? Qual a religião que faz isso? Somente a Igreja Católica. É só na Igreja Católica que tem santos. Tá? Ou seja, ela vai beatificando de acordo com os seus interesses. Ela vai canonizando de acordo com seus interesses. Ela vai santificando de acordo com seus interesses. Até porque, para santificar, ela exige comprovadamente milagres. O que são os milagres? Então você está rezando para São Pedro. E São Pedro vai lá e faz o milagre. A igreja quer confrontar. Aí o povo continua rezando e São Pedro vai fazendo milagres. São espíritos que atendem às nossas necessidades e comprovadamente milagres que a igreja exige são fatos materiais, por exemplo, cura de câncer, cura disso, cura daquilo. Jesus fez isso, e nós já falamos aqui dos milagres de Jesus, a forma como acontecia. Estes que são curados por esses ditos santos têm que ter também o merecimento, as pessoas curadas pelos santos. E estes, muitas vezes, amparados, ou não necessariamente, vamos dizer, São Pedro. Você está rezando para São Pedro, São Pedro, São Pedro, São Pedro. Pode ser que São Pedro não esteja atendendo a sua prece, mas uma pleiade de espíritos que
estão com São Pedro, fazem com que isso aconteça também de acordo com o merecimento daquele que está solicitando. E aí, então, a igreja pega este fato, transforma em milagre e santifica, canoniza ou beatifica um determinado nome, um determinado espírito. Esta santificação, ela só existe na Igreja Católica. Se trouxermos isso para o Espiritismo, e aí nós vamos falar das curas no Espiritismo. Quando aparece um Dr. Fritz, por exemplo, que faz aquelas cirurgias espirituais da mesma forma como aparecem espíritos abnegados para fazerem as cirurgias espirituais, essas cirurgias também só acontecem de acordo com o merecimento do indivíduo. Então, se 5 ou 6 foram atendidos pelo Dr. Fritz, por exemplo, que fez as cirurgias, e essas cirurgias deram resultado, curaram as pessoas, nós deveríamos chamar de São Fritz. Isso que nós temos que entender. Então, na doutrina espírita, não há esse processo de santificação, não há esse processo de beatificação, não há esse processo de canonização. Fique bem entendido. Os espíritos abnegados trabalham em forma do bem, em prol do bem. Se nós formos, e eu vou aqui trazer um fato desta semana, em que uma senhora me chama no WhatsApp, chamou semana passada. Eu acho que eu cheguei a falar alguma coisa a respeito aqui. Seu marido com Covid está internado aqui no regional, aqui perto de casa, aqui no hospital. E pegamos o nome desse irmão, dessa irmã, e colocamos no nosso trabalho mediúnico da quarta-feira, como estamos fazendo em radiação, estamos fazendo às 8 horas da noite, na quarta-feira, todo o grupo mediúnico faz, e temos colocado alguns nomes, e um deles foi desse irmão. E aí, o merecimento deste irmão, aí é a nossa vontade de pedir, é a fé daqueles que por ele intercede. Ele estava entubado, estava em coma. Ontem eu recebi a notícia de que esse irmão havia acordado, já está desentubado, sentou na cama e pediu comida. Isso é fantástico. Nós somos só as ferramentas. Então, eu imagino que se nós tivéssemos, e ele vai sair do hospital, se Deus quiser, eu imagino que se nós tivéssemos direcionado um só espírito, o irmão Carlinhos, que nos ajuda nas nossas reuniões públicas no Mandala, direcionado a ele, então seria São Carlinhos, se o milagre desse nosso irmão de ter saído do entubamento, saído do Covid, tivesse concretizado, isso que nós precisamos entender. Então, essa referência que Emmanuel comenta com relação ao Chico, que os missionários pontificam na Terra, dá como exemplo no 625 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito, lá na 421 diz assim, lá na 621 diz assim, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência do homem. Na 621. Na 625, Kardec pergunta, mas qual é o modelo adequado? Qual é o modelo que nós devemos seguir? Eles respondem na 625, vede Jesus. Então, estes ditos santos, em outros segmentos religiosos, na nossa concepção, a nossa ótica nada mais é do que espíritos que trabalham para o bem. Alguma relação entre os santos e a mediunidade? Todos eles, os legítimos, exercitaram faculdades mediúnicas apreciáveis, produzindo curas e prodígios variados que, tomados a conta de milagres pelos círculos religiosos, favoreceram sua canonização. Vicente, chegou uma pergunta. Qual a diferença entre canonização e beatificação? A canonização é um determinado tipo de milagre e um número de milagre. A beatificação é beatificação, canonização e santificação. Então, vamos dizer assim, começa com pequenas referências a milagres e auxílio
na canonização, vem para a beatificação, e aí vai para a santificação. Eu acho que é essa a ordem. Tá? Se não me engano, é essa a ordem. Mas é por milagres e por quantidade de milagres. Até que vá se fazendo. Então, um tem um peso, outro peso e outro peso. São 3 pesos para chegarem à santificação. Tá? Mas eu prometo trazer na próxima aula essa resposta. Mas eu acho que é exatamente isso. Aquilo que eu tenho aqui, que eu me lembre do estudo, exatamente isso. Então, ele vem para beatificação, canonização e santificação. Beatificação, pequenos auxílios. A canonização, já milagres um pouco maiores, vamos assim dizer. E santificação, os milagres consolidados. Perfeito? Ok. Aí chegou uma outra pergunta. Sim. Sobre o caso da pessoa que estava entubada, né? Sim. A pergunta é, mesmo com todas as orações, essa melhora só se daria por merecimento do Espírito, não? Com certeza. Com certeza. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu não tenho dúvida de que a intercessão das preces da fé da esposa, dos filhos, da mãe, auxiliaram. Mas o Espírito tem que merecer. Né? Você oferece alguma coisa, mas se ele não tiver merecimento, não adianta. Isso vai chegar até ele? Vai. Tá? Vai amenizar a dor? Vai. Mas tem que ter merecimento. E ele tem. Pelo que pouco que eu conheço dele, ele tem. Se Deus quiser, vai sair dessa. Tá? Mais alguma? Não, eram apenas essas. É lícito pedir favor aos santos? Ai, tem gente, né, que pega a imagem de São Longuinho, enterra ele de cabeça para baixo, até ele mostrar as coisas que sumiram. Não é assim que a gente faz? É São Longuinho, acho que é esse, né? André Luiz diz que Deus atende as criaturas por intermédio das criaturas. Aceitável, portanto, que o crente enderece os apelos aos santos de sua predileção. Olha só o que André Luiz nos fala. Lembram-se na semana passada que nós falamos das preces? Se você ainda tem o seu santinho, se você tem ainda a sua estatuazinha, a sua estatueta lá, continue, até que você entenda que você pode mandar direto. Quando André Luiz fala, Deus atende as criaturas por intermédio das criaturas, olha só, esta pessoa que tem o marido internado, não que nós sejamos santos, não, de forma nenhuma, mas ela acredita que, juntos nas nossas orações, Vicente, por favor, faça isso, faça aquilo, nós precisamos, sabe? Ela está direcionando a criatura através do intermédio das criaturas, é uma criatura por intermédio da outra. Nós vamos pedir a intercessão dos benfeitores àquele irmão que estava internado. Olha, se ele merecer, diga a saúde, se ele merecer, não deixe sofrer. Essa intercessão que os anjos, que os santos fazem quando nós pedimos a eles. Então, André Luiz foi muito feliz quando falou assim, criaturas atendendo criaturas. Deus atende criaturas por intermédio de criaturas. Então, se você sabe, se é lícito pedir favor aos santos, não é pedir favor, você está, sabe, conversando com Deus através daqueles irmãos. Isso é, portanto, a gente continue fazendo, até que você saiba que não tem necessidade. Espiritismo também tem santos? Não há oculta personalidade em nossa doutrina. Não temos aí a canonização de santos em processos beatíficos. Não obstante, há pessoas que pontificaram no campo do bem, nas lides espíritas, que são veneradas e solicitadas, como é o caso de Bezerra de Menezes. Sempre lembrado pelos confrades quando enfrentamos problemas de saúde. É verdade. Os problemas de saúde a gente pega Bezerra, médico. Mas Jesus também é maior que Bezerra. Jesus, o médico dos médicos. Se nós pedirmos a Bezerra vai se condoer das nossas necessidades e vai levar nossa prece a Jesus, a Maria. Né? Então nós não temos os santos. Nós temos espíritos abnegados. Né? Nós temos inúmeros que nós poderíamos falar aqui. Mas vamos ficar... Chico, por exemplo, quem hoje fizer uma oração a Chico Xavier pedindo que ele leve as nossas preces, será que Chico não vai levar as nossas preces a Jesus? Claro que vai. Então Chico é outro que se destaca. Chico, na Igreja Católica, seria santificado em 2 tempos. Então, nós
Por isso, não havendo culto à personalidade, que a doutrina espírita explica, porque nós não somos kardecistas, nós não devemos cultuar a personalidade de Kardec, e sim a personalidade dos espíritos. Por isso que eu não sou kardecista, eu sou espírita. Tá? Então, Kardec foi uma ferramenta utilizada pelos espíritos para organizar a doutrina espírita. Por isso que não sou kardecista. Eu sempre não sou kardecista, não me vejo kardecista. Me vejo espírita, respeitando e agradecendo ao espírito de Kardec por nos trazer a luz da organização da doutrina espírita. Mas tem gente que fala, sou kardecista. Então ele está fazendo um culto à personalidade de Kardec. Então a primeira revelação nós temos em Moisés, que é do Velho Testamento. Na segunda nós temos Jesus, que assim que ela não está personificada em Jesus, a segunda revelação. E a terceira revelação, que mesmo Jesus nos disse que é a doutrina espírita, que é o Consolador prometido. E esse Consolador prometido, ele vem exatamente nessas explicações. Santos famosos como Santo Antônio, o Santo Casamenteiro, têm milhões de devotos. Como eles fazem para atender os seus fiéis, né? É muita gente. Segundo a André Luiz, os espíritos realmente santificados que realizaram esse serviço em favor das coletividades terrenas é que são muito solicitados. Tem equipes de colaboradores que os ajudam a atender os seus devotos. É aquilo que eu falei agora há pouco. Então, André Luiz pode dar uma comunicação com Maria de Magdala e não ser André Luiz, ser um dos seus, que tem o mesmo pensamento, o mesmo compromisso, o mesmo entendimento que André Luiz tem. Então, o Vicente não pode ir, né, representar a Maria de Magdala lá em São Paulo, lá na FESP, por exemplo. Então, vai o Rafael. Mas o Rafael, tem uma reunião lá, a sua decisão para essa reunião vai ser essa. É assim que eu penso. O Rafael vai lá e vai dizer exatamente aquilo que eu penso. Vai atender os desejos e as necessidades daquela reunião de acordo com o que eu penso. É o que os espíritos fazem. Atendem às necessidades daqueles que o solicitam de acordo com as orientações do seu líder. E se apresentam como tal. Porque o nome, meus irmãos, é o que menos importa. O que importa, de fato, é o ato em si, é o resultado do que. Os espíritos superiores sempre atendem os nossos pedidos. Aqui há que se considerar vários fatores. Sentimento da contrição, nós falamos lá com relação à prece, capaz de levar nossa oração até a sua esfera. Merecimento, atendendo ao nosso empenho no campo do bem. Aquilo que nós falamos agora há pouco com relação a esse nosso irmão, né? Hospitalizado. A natureza das solicitações, já que muitas vezes pedimos o que eles não julgam convenientes atender, como ganhar na Mega Sena acumulada, por exemplo. O que eles sempre atendem são os pedidos de coragem para enfrentar os problemas existenciais e a disposição para superar as nossas mazelas. Isso eles não atendem sempre. Então, dentro daquilo que nós falamos das preces, nós pedimos o que queremos e recebemos o que merecemos. No tempo que merecemos, não no nosso tempo. Isso nós temos que considerar. Todos seremos santos um dia? Será? Esta é a sublime realidade revelada pela doutrina espírita. Todos chegaremos lá atendendo a dinâmica da evolução com seus mecanismos de causa e efeito, que sempre nos trazem de volta as consequências das nossas ações. Mostrando-nos o que é bom e o que não é bom para nós. Essa é a vontade de Deus que nos destinou à perfeição. Não falha jamais em seus objetivos. Uma só alma que se perdesse irreversivelmente e poderíamos duvidar dos seus poderes. Não nos perdemos. Então, criados simples e ignorantes, temos o objetivo de chegar à angelitude, as classes mais altas dos espíritos, se assim nós quisermos. Por isso que Jesus disse que nós éramos deuses, que nós faríamos o que ele fez e poderíamos fazer muito mais. Então ele nos deu essa possibilidade de ascensão, dessa santificação, dessa angelitude. Está em nós. Podemos fazer o que podemos, mas aí, entre querer e ser, tem uma distância muito grande das portas estreitas, das transformações, de você ter que abdicar de certas coisas, das renúncias. Há muito, meus irmãos. Nós temos que pensar nisso.
E ainda, eu sou a erva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Está lá em Lucas, na nossa finalização. Nossa modesta condição de espíritos ainda imperfeitos, temos enorme dificuldade para entender a missão de Maria de Nazaré. Ela não pede maiores explicações, não exige saber quais serão as consequências e nem mesmo o que irá ganhar para assumir tal tarefa. Ela simplesmente aceita o encargo, logicamente, expressando todo o seu cabedal de espírito sublimado, assumindo uma das missões mais difíceis já desempenhadas nesse nosso mundo terráqueo, que foi ser a mão de Deus. Então, meus irmãos, para nós chegarmos à angelitude dos santos, para nós entendermos Maria, primeira coisa, quando nos surgir a tarefa, não questionamos. Não vamos... Uma coisa muito simples que eu sempre uso, eu não vou limpar uma ilha de humanidade porque fulano não limpa. Eu não vou fazer isso, eu não vou varrer da minha casa porque minha mulher não varre, porque meu filho não varre. Não é isso. Eu não vou dar a cesta básica porque fulano também não dá. Faça a sua parte e o resto nos acrescente. Ela simplesmente aceita o encargo. É isso que nós temos que fazer. Esse é o exemplo de Maria de aceitar esse encargo. Esse é o exemplo desse espírito, dentro da doutrina espírita, de aceitar, fazer silenciosamente, sem murmurar. Da mesma forma como Maria de Magdala agradeceu pela lepra, porque através da lepra ela poderia voltar ao vale dos leprosos, para cuidar deles. Nós temos que agradecer muitas vezes pelas dores que nos são trazidas, que é através das dores que trazemos a luz da reflexão. Então, Maria, na doutrina espírita, é um espírito de alta hierarquia, evoluidíssimo. Como mulher não a vemos como virgem, como mulher a vemos como mãe de Jesus, como espírito iluminadíssimo. Aos santos, não temos na doutrina espírita, mas entendemos que são espíritos abnegados, espíritos preocupados com as dores e com as chagas humanas, e que, de acordo com o nosso merecimento e a forma contristada como nos colocamos diante das nossas preces, nos atendem, trazendo a saúde, trazendo o atendimento das nossas necessidades, muito mais espirituais do que materiais, para que nós possamos seguir adiante na nossa jornada. E nem por isso devemos chamá-los de santos. Santos, sim, em nossa concepção de coração de agradecimento, porque eles se fazem sempre os servidores mínimos de Jesus. Certa vez, um espírito esteve conosco em nossa reunião mediúnica e eu perguntei a ele: qual é o seu nome? Ele disse assim: isso pouco importa, mas me chame de amor. E assim você chama dele. Essa foi uma lição fantástica. Tá bom? Nosso próximo tema, isso aqui é a bibliografia, alguns dos livros que nós lemos. Tá? É a nossa próxima aula, sugestão da nossa irmãzinha, Ufologia e Espiritismo. Vai ser extremamente interessante. Tá bom, Sulene? Está aí o seu tema, a sua sugestão, e você está me dando um trabalho tremendo para correr atrás, mas eu sou o mais favorecido, porque vou ter que me informar. Isso é muito bom. Obrigado e até sábado, se Deus quiser.